Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com os termômetros nas alturas, quem trabalha sob sol forte sofre ainda mais. O Brasil enfrenta nesta semana mais uma onda de calor. A temperatura alta não é apenas um incômodo, ela pode ser uma ameaça real à saúde. O estresse térmico afeta milhões de trabalhadores em todo o mundo, especialmente em regiões como a África, os Estados Árabes e a Ásia-Pacífico, regiões onde mais de 70% da força de trabalho está exposta a temperaturas excessivas. E com o avanço das mudanças climáticas, a tendência é que esse problema se agrave ainda mais. Mas quais são os riscos reais do estresse térmico? Quem está mais vulnerável? E o que pode ser feito para proteger os trabalhadores? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, convidamos o médico intensivista do Hospital Moriá, em São Paulo, Paulo Garcia Nozé. Olá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Quem nos acompanha também nesse episódio é a Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, a intensa onda de calor que atinge vários municípios brasileiros pode ter provocado a morte de um homem na semana passada em Santa Catarina, é isso mesmo? Oi, Fara. Oi, doutor Paulo. Pois é, Fara, o calor extremo que atingiu a cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina, na última quarta-feira, pode ter provocado essa morte. Esse homem morreu após a temperatura do corpo dele atingir 43 graus. A vítima, de 58 anos, chegou a ser socorrida, encaminhada a um hospital da cidade, mas infelizmente não resistiu. Doutor, a Organização Internacional do Trabalho alerta que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo estão suscetíveis ao estresse térmico. No Brasil, mais de 20 milhões de trabalhadores enfrentam esse risco diariamente. O que caracteriza o estresse térmico e por que ele se tornou uma preocupação crescente para a saúde ocupacional? Bom, o estresse térmico, ele acontece assim, em duas situações. O nosso corpo, ele controla ativamente a nossa temperatura, tá? Então, o normal nosso é ficar ali em torno dos 36, 37, e isso faz com que nosso corpo funcione normalmente. O estresse térmico, ele acontece em duas situações, ou quando somos expostos a temperaturas muito baixas, ou, como vem acontecendo no Brasil, na África, na Ásia, quando somos expostos a temperaturas muito altas por um tempo prolongado. O estresse térmico, ele se caracteriza quando o corpo não consegue, então, controlar a temperatura. Quando ele perde a capacidade, o calor é tão grande, o tempo exposto é tão grande, que o corpo não consegue, então, controlar a própria temperatura, atingindo temperaturas de 37, 38, 39, 40, que 40 graus já na maioria das pessoas começa a fazer mal. Preocupa? Preocupa. Porque assim, o estresse térmico, ele pode ser assim, desde sintomas, às vezes sintomas leves, totalmente assim inócuos, como um mal-estar, falta de apetite, falando bem assim, uma moleza no corpo, passando por coisas um pouco mais sérias, as pessoas se sentiam um pouco mais taquicárdica, com falta de ar, até sintomas mais graves mesmo, como queda de pressão, a respiração começa a piorar muito, ter sangramentos. Isso já são casos assim, muito graves, casos de hospitalização com risco de morte, tá? Logicamente que o estresse térmico tem outros efeitos também na economia, porque pode levar a afastamento dos funcionários, afastamento dos colaboradores e absenteísmo também. Agora, doutor, o estresse térmico pode causar problemas, você citou alguns aí, tem ainda questões como desidratação, exaustão, insolação e até falência de órgãos. Além disso, há o aumento do risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e até câncer de pele. Como é que essas condições se desenvolvem no organismo e quais sinais de alerta as pessoas, os trabalhadores devem observar? Bom, todo trabalhador, assim, ele deve, claro, prestar atenção na sua exposição ao calor, exposição ao sol. E prestar atenção no próprio corpo. Às vezes ele está tão entretido com o trabalho que ele começa a não prestar atenção nos próprios sintomas, tá? Então, assim, começou o trabalhador, tá lá no sol, ou perto de uma fonte de calor, como uma siderúrgica, sabe, uma cerâmica. Então, assim, começou a sentir o corpo mais mole, começou a ficar mais lentificado, começou a ter mal-estar, pare que é momento de ver o que está acontecendo, sabe, repousar e pedir ajuda. Nesses casos, o que é o mais importante? A pessoa ser afastada do calor, de preferência sentar ou deitar,
tá bom? E ser hidratada. Isso que numa fase mais aguda, é a coisa mais importante. Logicamente que as pessoas no entorno dela, se perceberem que ela não está melhorando, procurar ajuda, ligar para o 192. E logicamente, para quem está perto, ver claro, sabe? Ver como é que se a pessoa está acordada, se a pessoa está respirando normal, se tiver alguém da saúde próximo, se tiver alguém, medir uma pressão para ver se a pressão está boa, se está baixando. E aí, se vê que a pessoa realmente não está melhorando, com hidratação e com repouso, procurar auxílio médico. A gente tem várias, assim, o calor ele pode se manifestar no corpo de várias formas mesmo. A pessoa pode inicialmente ficar sonolenta, casos mais severos ter crises convulsivas, a pessoa pode começar a ter muita falta de ar mesmo, a pressão cair realmente não melhorar, a pessoa pode ter complicações mais sérias na parte circulatória, como infarto, a pessoa pode ter complicações como derrame, complicações outras como sangramentos que também são causados, em casos também mais graves também tem insuficiência renal. Também associado ao calor, está associado ao quê? A exposição solar. E a exposição solar, logicamente, a longo prazo, ela pode dar câncer de pele sim. Porque assim, infelizmente, as pessoas elas ainda não têm o costume de usar o filtro solar habitualmente. Ainda, principalmente no sexo masculino. O sexo masculino é muito resistente. Ele acha que é uma frescura, acha que é cosmético e realmente ele até realmente evita o uso do filtro solar. Já as mulheres um pouco menos. E o que mais importante com a exposição solar não é o tempo de exposição solar ao longo da vida da pessoa. Então, quanto mais anos expostas, maior é o risco com a exposição do desenvolvimento do câncer. Trabalhadores da agropecuária, transporte, limpeza urbana e reciclagem também estão aí entre os que correm mais riscos, né? Além da exposição prolongada ao sol, que outros fatores tornam essas profissões mais suscetíveis ao estresse térmico, doutor? Além da exposição, a falta de proteção, o tempo prolongado das jornadas sem uma pausa, a falta de ventilação, a falta de roupas realmente apropriadas, que seriam roupas mais leves, roupas mais claras. E isso está bastante associado à insolação, isso está bastante associado à desidratação, bastante associado ao estresse térmico. Trabalhadores que têm dificuldades em acesso aos líquidos, acesso à água, esses são os mais expostos realmente aos riscos, tá? Hidratação nesses casos é além de, lógico, se possível, evitar a exposição, se possível, o uso de roupas adequadas, a desidratação, a falta do acesso aos líquidos, a falta de acesso à água, isso é um fator preponderante ao estresse térmico. Agora, doutor Paulo, com as temperaturas cada vez mais altas, muitas pessoas tentam escapar do calor intenso, claro, indo à praia, piscinas, né, para buscar alívio. No entanto, a exposição prolongada ao sol e ao calor, mesmo em momentos de lazer, pode levar ao estresse térmico. Até quero que o senhor confirme isso para a gente, por favor. Agora, quais cuidados devem ser tomados para evitar riscos e também garantir, então, uma exposição segura ao sol? O fato da pessoa estar trabalhando ou estar se divertindo, ela não tira a pessoa do risco do estresse. Então, mais uma vez, a pessoa tem que entender que uma exposição muito prolongada, mesmo estando na praia, exposição muito prolongada ao sol diretamente, ela tem que entender que mesmo se divertindo, ela tem um risco. Então, ou seja, de tempo em tempo, procurar ingestão de líquidos, procurar ingestão de líquidos frios, procurar numa região de mais sombra, entendeu? Seja embaixo de um guarda-sol, seja embaixo de uma árvore. E uma outra coisa que eu costumo orientar também é que as pessoas, quando estão nas áreas de lazer, as pessoas precisam lembrar que o álcool, a cervejinha, a caipirinha, ela não hidrata, tá? O álcool, pelo contrário, o álcool ele faz nós perdermos líquidos. Se a gente está perdendo líquido, a gente desidrata. Se a gente desidrata, a gente fica mais exposto ao estresse térmico. Então é só prestar atenção, mais uma vez. Evitar a exposição prolongada, se possível, sabe? De tempo em tempo, procurar uma região mais fresca, procurar proteção do sol e se manter hidratado e, logicamente, evitar o excesso de álcool também. Tem alguns estudos, doutor Paulo, que apontam que o conceito de limite térmico seguro para o corpo humano está sendo ultrapassado em várias regiões do planeta. Quais são esses limites e como é que a exposição contínua a temperaturas extremas pode afetar o corpo no longo prazo? Assim, o corpo humano,
ele é muito individual, assim, sabe? Por exemplo, olha, falar que uma pessoa com 1 hora, 2 horas, 3 horas de exposição, eu acho que, assim, o mais importante é o quê? A pessoa entender os limites dela. Então, assim, temperaturas, quando a temperatura do corpo chega ali próximo aos 40 graus, e isso é como eu estou falando para vocês, é muito individual. Por exemplo, um jovem dificilmente chega aos 40 graus, muito difícil. Ele precisa ter muita exposição ao calor por um tempo muito prolongado. É diferente de uma criança. É bem diferente de um idoso também. São o quê? São as populações assim mais vulneráveis, tá? Que, ou seja, exposição menos prolongadas, exposição menos intensas, podem provocar mais hipertermia. Então, quando a temperatura nossa chega ali próximo aos 40 graus, isso, claro, isso é muito individual também. Pessoas com menos de 40 graus também passam a ter sintomas, tá? E passam a ter sintomas sérios, como falta de ar, queda de pressão, por em alguns casos também levar sangramento, mas isso é muito individual. Mas, assim, próximo dessa temperatura, que é o nosso limite, mais ou menos, é aproximadamente o nosso limite. A partir disso, já começa a ter consequências mais sérias. A longo prazo, a exposição solar que leva ao câncer. Tá? Eu acho que isso tem que ficar claro para as pessoas. O estresse térmico ele tem que ser interpretado de duas formas. Aquele estresse térmico agudo, né? A exposição aguda, a exposição de um dia, que pode acarretar os sintomas, assim, que vão desde um simples mal-estar, passando até queda de pressão, falta de ar, disfunção e mau funcionamento dos órgãos, e a exposição crônica. E essa exposição crônica, sim, que pode ter alguns efeitos, tá? Exposição crônica, além de levar ao risco de câncer, a gente já sabe também que a exposição crônica está associada também a infarto, a exposição crônica está associada a outros problemas circulatórios, como também os derrames, tá? E também, a longo prazo também, insuficiência renal. Agora, doutor, muitas pessoas desconhecem os riscos do estresse térmico e ignoram até os sintomas que a situação se agrave. Como é que se amplia a conscientização sobre esse problema? Como é que a gente pode incentivar a adoção de medidas preventivas tanto no ambiente de trabalho quanto na sociedade? Eu acho que, assim, informação é fundamental. Informação é fundamental. Eu acho que, assim, no ambiente de trabalho, a empresa realmente deve estar atenta ao que é as condições do trabalhador, as condições quando ele está exposto ao calor, ao fornecimento tomar atenção também ao fornecimento dos EPIs, ter programas de proteção ao trabalhador, ou seja, ficar atenta a evitar a exposição prolongada. Mas realmente a informação do trabalhador é que é fundamental e a empresa prestar atenção nisso também. Já no âmbito social, eu acho que, assim, a educação é fundamental, né? Seja explicar isso na escola, seja através dos meios de comunicação, tá? Eu acho que informar as pessoas que, principalmente agora no carnaval, né? Que agora, com essa onda de calor, que é importante se hidratar, que é importante procurar proteção, sabe? Eu acho que é isso que vai fazer realmente diferença, é manter as pessoas informadas, tá? E acho que os veículos de comunicação nessa fase têm um papel preponderante também. Agora, doutor Paulo, o calor excessivo não afeta apenas o conforto, mas também o bem-estar mental e social das pessoas, né? Levando a maior irritabilidade, cansaço extremo e até redução da interação social. Como é que esse estresse térmico pode influenciar no comportamento humano e na qualidade de vida nas cidades, especialmente naqueles locais com pouca arborização e poucas áreas de refúgio térmico? Então, realmente, o calor excessivo, ele irrita as pessoas. Ele irrita mesmo. Então as pessoas se tornam mais reativas, mais agressivas, sabe? As pessoas às vezes procuram também isolamento por se sentirem mais irritadas também. Você tem outras consequências também. Imagina um calor imenso, tá em um trânsito parado. A gente imagina o quê? Que as pessoas vão ficar mais irritadas, mais ansiosas, né? Procurando ao máximo fugir do calor. E com isso também aumentando o risco de acidentes. Então, além do bem-estar também, a gente também começa a causar um risco operacional também nas cidades. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Paulo Garcia Nozé, médico intensivista do Hospital Moriá. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Joia, muito obrigado.
Foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso. Eu agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Valeu, Adriana. Eu que agradeço muito pelo convite, Fara. Um abraço para você. Muito obrigada, doutor, e um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!